Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CIEGcast. Hoje esse episódio ele é diferente porque a gente está com uma pessoa aqui que não é contadora, é advogada, mas é especialista em direito tributário, é professora universitária de uma das universidades mais respeitadas do Brasil, tem mais de 18 anos de experiência na área. Ela tem um perfil no Instagram que provavelmente você conhece, que é o Duquesa de Tax. E o foco dela é transformar o juridiquês, que é complexo, que é difícil, numa linguagem acessível para todo mundo. Eu estou aqui com Maria Carolina Gontijo, mas eu vou chamar ela de Carol. Por favor, me chame de Carol. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente também. Obrigado por ter topado o convite. Você está viajando o Brasil inteiro com o Soma Contábil, que é o evento da CIEG com a Thomson Reuters. Como é que está sendo a experiência? Eu tenho sempre falado isso porque eu estou tão feliz com o evento Soma Contábil, com a troca e o que ele proporciona e principalmente a paixão das pessoas que estão lá. Eu acho que as pessoas lá estão sempre dispostas a aprender, sempre ansiosas ali, admirando tudo que a gente fala. Então é um evento que eu levei pro coração. Aí eu falei, agora eu levei pro coração, a gente vai rodar aí o país inteiro praticamente. Então eu estou muito feliz. Não era o tipo de evento que eu costumava fazer, mas assim, ganhou um lugar no meu coração especial que eu falei que agora... Que bom, que bom. Agora, é interessante porque o tema, ele está muito em alta, né? Sim. Então as pessoas vão querendo justamente saber, conhecer. O que você está achando desse cenário todo e dessa... Porque você tem, cara, eu acho que mais do que ninguém você está manjando o nível, né, da mudança brusca que a gente vai ter. Exato. E aí? Olha, eu acho assim, eu divido às vezes as pessoas em... Sabe aquela história do tsunami? Eu não quero parecer alarmista e nem desesperar ninguém. Sabe aquela história do tsunami? Quando vai ter o tsunami, o mar não volta e não ficou aquele monte de gente admirando o mar voltando, vendo o fundo do mar e falando, olha que bonito. E não tomou nenhuma providência para poder se preparar para o que estava vindo. Eu acho que eu sinto um pouco disso com a reforma tributária. Eu não sei se é porque... Mas você não quer desesperar ninguém? Não quero desesperar ninguém. Longe de mim. Eu gosto de deixar as pessoas um pouco desesperadas porque eu acho que o desespero move. Mas quando a gente tem, né, a reforma desse jeito, a gente fica pensando que ela está longe. A gente fica pensando, nossa, mas é 2033. É 2033, mas começa em 27. Então começa daqui a um ano e meio. Um ano e meio em linguagem corporativa são 2 dias. Um ano e meio em linguagem corporativa são 2. Ninguém faz nada em um ano e meio. É verdade. Um ano e meio é muito pouco tempo. Então as pessoas elas precisam se preparar. Então quando eu falo isso do desespero, eu tento dar esse choque de que vai começar agora, vai estar ali. E é uma grande oportunidade, porque a reforma zerou o jogo para todo mundo. Então agora estamos todos no mesmo ponto. Então quem quiser, né, quem quiser se destacar, estudar a reforma, vai encontrar um ambiente praticamente um mar azul para poder navegar, se conseguir, né, ali entender ou entrar ali dentro do detalhe da reforma, que não é tão difícil assim. O meu desespero, que eu gosto de falar do desespero, é só pelo timing. As pessoas têm que ter o desespero de querer agora, fazer agora. Mas o time nos negócios é crucial. O time, na verdade, é o aspecto mais importante para a disrupção, para a mudança, para o crescimento. Sem dúvida. Né? Então, você fazer a coisa certa no tempo certo. Mas como é que você está percebendo, porque você está andando, você está conversando com muita gente. Muita. Você acha que está surtindo efeito a mensagem que você está querendo passar? Eu acho que está surtindo efeito, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em entender. Porque antes, por exemplo, no começo do ano, que eu comecei brincando assim, era um negócio completamente fora do padrão. Ninguém falava de reforma. As pessoas ficavam assim... Começo do ano, há 6 meses atrás. Exato. Então ninguém falava de reforma. Ninguém falava, era um negócio... vai acontecer isso mesmo com a promulgação da Lei 214, né, que vai ser a base de toda a reforma. E aí, todo mundo calado, todo mundo quieto. Eu acho que demorou, por exemplo, até março, abril, para começar esse efeito. Então, eu já estava falando, gente, vocês estão um pouco desesperados. Gente, vocês estão um pouco desesperados. Vocês têm que estar entendendo o que vai acontecer. Então, eu acho que esse timing, essa ideia de entender agora, de saber e não ter medo. Eu penso assim, não tenham medo. Não tenham medo de estudar, não tenham medo. A lei não vai fazer nada com ninguém. Ela vai pegar, você senta ali, tem muito conteúdo bom sobre o assunto. A gente está aqui batendo papo, tem o conteúdo do Soma Contábil passando aí por diversas cidades onde a gente está falando sobre reforma tributária. Então não tenham medo, busquem.
Eu falo mais nesse sentido. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Nossa, eu não vou ler, a lei é muito grande. Ah, muito difícil. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Não tenham medo. Enfrentem porque não dá mais para negar ou esperar uma data. Ah, eu vou esperar ficar pronto. Adoro quem fala isso. Eu vou esperar as leis todas saírem. Não tem que esperar. Tem que começar agora. Agora, vamos lá. Teoricamente, a reforma ela serviria para simplificar o sistema tributário brasileiro. Me parece que com tantas coisas, com tantas exceções e com tantos interesses, né, que estão envolvidos e tantas decisões para acoplar todos esses interesses, a sensação que eu tenho é que estamos mudando a complexidade de lugar, né? Talvez a questão do split payment, da escrituração assistida, gerem de fato uma simplificação na entrega. Mas você não acha que está tão complexa quanto ou deveria ser um pouco mais simples e talvez por isso que as pessoas precisem estudar? Eu acho que vai ficar pior. Porque qualquer tipo de reforma, a gente vai ter que conviver com os dois sistemas. Isso é uma das coisas que as pessoas precisam entender muito. Porque às vezes eu tenho muito questionamento de aluno que fala assim, eu não vou estudar o antigo, vou estudar só o novo. Do mesmo jeito que o pessoal que já está trabalhando não quer estudar o novo porque tem medo, o estudante que está aqui agora está começando a falar, não vou estudar o velho. Eu falo, por que você não vai estudar o velho? Que o antigo já é complexo demais. Eu falo, por que você não vai estudar o velho? Porque o velho vai valer até 2038, até 5 anos. Entendeu? 5 anos depois da reforma acabar, eu ainda estou discutindo. Então, nós estamos falando aí num horizonte de 13 anos. Como é que você não vai estudar algo que você vai trabalhar com durante 13 anos? Jesus amado. Então, é muito tempo. E eu falo assim, toda vez a reforma, ela não chama reforma por acaso. A reforma chama reforma porque é uma reforma. Então, qualquer um que já tenha feito reforma em casa, qualquer um, sabe que, eu vou fazer uma reforma para melhorar. Então, eu vou abrir uma passagem aqui, porque aí dá direto no quintal, porque não sei o quê. Fica mais simples? Fica. Mas enquanto você está fazendo a reforma, você tem que passar por outro caminho, aí é sujeira, é isso, é aquilo. E eu brinco, é uma reforma com gesso. Eu falo sempre isso, não sou uma contábil, é uma reforma com gesso. Quem já fez reforma com gesso sabe do que eu estou falando. Vai pó para todo lado, vai tudo quanto é lugar. Então, o que a gente precisa pensar é que vamos conviver com os sistemas, os dois sistemas. Então, a gente vai ter ainda uma complexidade maior. E esse é um carro que a gente está dirigindo para a gente ver quais problemas ele dá. Não dá para testar tudo. A gente, por exemplo, enquanto teste, enquanto piloto, muitos contadores já identificaram um monte de problemas dentro da ordem do sistema novo. Olha, isso aqui não vai funcionar, isso daqui vai ter que ter um ajuste. Então, vai ser um trabalho construído entre todos, todo mundo. Então, eu acho que antes da simplificação, a gente vai ter que passar por essa etapa que vai ser uma complicação. Ô Carol, agora, diante de um cenário de profunda ameaça, de profundas mudanças, que vai ter muita gente que vai ficar para trás, porque não dá para negar. Gente, um dos grandes, e eu acho que não é um dos grandes problemas, o maior problema da reforma tributária, preste atenção, é a questão do caixa das empresas. Veja só, não existe nada mais importante na vida de um CNPJ do que o caixa. Nada. Né? Então, o fluxo de caixa, o quanto que entra de dinheiro, o que sai, o quanto tem ali, a saúde financeira é o que existe de mais importante. E a reforma ela vai atacar justamente aí. Porque não vai dar mais para ficar fazendo pedalada, não vai dar mais para ficar enrolando, para pegar. O lance o refis. Veja, por isso que o empresário, e aí eu não estou falando só o contador, ele tem que se mudar. Agora, dentro de um cenário desse, a gente tem ao mesmo tempo também um monte de oportunidade. Quais são? Um monte de oportunidades no sentido de eu vou estruturar o meu negócio da melhor maneira que eu puder para dentro da reforma tributária. E oportunidades que a gente tem de, por exemplo, eu não posso mais ficar acumulando créditos. De PIS, COFINS, ICMS, eu não posso. Eu preciso me preparar para a reforma. Como eu estou falando de um tsunami, eu estou falando de um tsunami. Não é questão de gostar dele ou não gostar dele. Ele está vindo. Então, o que eu posso fazer diante disso? Seja empresário, contador, né, advogado, qualquer um. Eu preciso me preparar para esse tsunami que está vindo. Então, eu preciso ou arrumar aqui uma maneira de navegar, ou subir para andar mais alto, ou fazer alguma coisa para que ele não me pegue totalmente desprevenido e acabe com o meu negócio.
Porque o tsunami, ele faz isso. Quem está desprevenido, ele vai acabar, ele vai varrer, ele vai sumir. A reforma, como você falou, do fluxo de caixa, que é importantíssimo, caixa, a reforma ela muda 180 graus a maneira como a gente pensa negócio. Pricing, apuração, tudo. Ela vai pegar e virar isso do avesso. Então hoje a gente pensa, eu dou uma pedaladinha, faço caixa com dinheiro do imposto, hoje eu faço não sei o quê. Eu tenho o Estado fazendo a mesma coisa, porque eu tenho aqueles estados que não pagam crédito para ninguém. Então eu tenho o Estado que não paga crédito do ICMS. Então eu tenho o Estado fazendo a mesma coisa, eu tenho aqui o empresário fazendo a mesma coisa. Então a reforma é o seguinte, ninguém mais vai fazer caixa com dinheiro de ninguém, vamos todo mundo colocar de uma maneira que isso vai funcionar redondo. Só que para eu entrar nessa engrenagem, eu preciso estar muito certa. Então eu preciso ter essas oportunidades de oferecer esse diagnóstico da reforma, de entender, né, como é que a reforma vai impactar o negócio do empresário, como é que ele se prepara. Tem a maior lenda urbana, que é a minha preferida da reforma, que é não muda nada para o Simples Nacional. Essa é a lenda urbana. Essa é a minha preferida. Não muda nada para o Simples Nacional. Acho que toda vez que fala isso, morre um panda. Deixa eu falar um negócio para você que está assistindo a gente. Você sabe que a Receita Federal odeia o Simples, né? Vocês estão sabendo disso, né? É óbvio que vai mudar e não vai mudar pouco não. Vai ser pancada, meu Brasil. Pancada. Mas é porque a maneira como ele foi construído, ele foi quem está no Simples Nacional, especialmente, que é revenda, né? Seja B2B ou B2C, se eu estou falando de revenda de bens ou alguma coisa assim, ele será gentilmente convidado a sair do Simples na parte do consumo. Gentilmente convidado. Porque se ele não fizer isso, ele morre. Ele tem que arcar com 27,5% e depois mais o imposto dele. Ou seja, a carga dele vai para mais de 30% no consumo. Que já é alta, né? Vai para mais de 30% no consumo se ele fizer isso. Então, ou ele entra, então a Receita vai fazer o seguinte, no caso, né, a reforma, olha, eu vou te dar crédito, vem para cá, eu vou te dar crédito, e aí você apura no sistema débito e crédito só na parte do consumo. É uma maneira gentil de convidar todo mundo a sair do Simples Nacional. É isso. É uma maneira bem gentil. Então isso vai acontecer, até porque o Simples Nacional, não vai mudar nada para o Simples Nacional. Simples Nacional que fornece B2B vai ter que ir para o Split Payment. Vai ter que ter essa estrutura. Então não adianta pensar que o Simples não vai mudar nada. Vai mudar tudo. Então, eu falo muito isso, até nos eventos do Soma eu falei bastante. Gente, se vocês escutarem alguém falando que não muda nada para o Simples Nacional, não acredito. Agora eu posso falar uma coisa, assim, Diga. O mais interessado nesse processo todo é o empresário, cara. Sim. Ó, o dono do negócio é o mais interessado nesse processo todo, tá bom? Henrique, por que você está falando isso? Não é o contador? Não, sabe por quê? Porque matéria fiscal e matéria tributária não é matéria de contador, é matéria de quem é dono de qualquer negócio, entendeu? Tão importante quanto você está pensando, venda, produto, o financeiro da sua empresa, a gestão de pessoas, você tem que pensar na parte fiscal e tributária porque é seu sócio, né? Com aquela mão imaginária que está pegando boa parte do seu lucro. Aí os empresários, a maioria dos empresários estão, eu ia usar uma expressão, não sei se o SIEGCast é o melhor lugar para usar essa expressão, mas estão pouco se importando, né, com a parte fiscal e tributária, com compliance. Ninguém quer saber de nada de compliance. Só que num país como o Brasil, conformidade é uma questão de sobrevivência, principalmente agora nesse cenário. Então, o que acontece? Nosso maior público são contadores, eles estão nos assistindo. Cara, você vai ter que dar um jeito de fazer teu cliente dar importância. Agora é a hora do cara dar importância para você. Nunca deu importância para você. Vai ter que dar agora, vai senão ter ele que morre. dar agora. E tem isso, se o contador não quiser receber uma ligação dezembro de 2026, o empresário liga e fala assim, e a reforma, hein? E a reforma, loucura, né? Rapaz, você viu, rapaz? Dezembro de 2026, porque... Do nada. Eu aposto, Henrique, que isso vai acontecer. Mas eu tenho tanta certeza que isso Vamos vai apostar acontecer. Um vinho? Eu tenho certeza. Certeza que isso vai acontecer. Te liga ali dia 20 de dezembro e fala assim, aqui, reforma, hein? O que muda pra mim? O que muda pra mim? Assim. Então não é uma coisa. Eu costumo brincar, falando pro empresário, falando pro contador, né, que atende esse empresário, um GPS ele não te leva pra um lugar se você não falar pra ele onde você tá. Se eu não falar que eu tô aqui e falar que eu quero chegar em Boa Viagem, ele não me leva.
Porque ele não sabe onde eu tô. Perfeito. Então a primeira coisa que eu preciso, que o empresário precisa, é saber onde ele tá. Eu tô aonde? Então hoje o meu negócio, se a reforma estivesse valendo, eu estaria aonde nessa situação? Porque aí eu consigo traçar um plano para ver onde é que eu quero chegar. Rapaz, agora, e que oportunidade de reposicionamento Maravilhosa. não é? Maravilhosa. A importância que eu acho assim do setor, né, do setor contábil, dos empresários, tudo, é uma importância gigantesca, porque como a gente vai mudar, especialmente o trabalho dos contadores, vai ficar extremamente estratégico. Demais, Eu viro verdade, aquela gente. coisa, eu deixo de ser o despachante do governo preenchendo Para obrigação. entrar no business do cara, para entrar no business, negócio. para entrar no business da pessoa. É Porque aí isso. eu preciso ter uma ideia de como é esse planejamento, como é que eu vou fazer, o que vai ser melhor, como é que eu compro. Então, contratos têm que ser revistos, políticas da empresa precisam ser revistas, tudo isso vai precisar ser feito, porque você precisa se reposicionar em uma outra realidade. Hoje a gente tem uma realidade e todo mundo está sabendo como é que a realidade funciona hoje. Então hoje a gente já está sofrido, mas a gente já sabe. Então aí você cria um negócio, aí você instala esse negócio em determinada cidade porque tem um ISS menor, ou você coloca em determinada coisa porque tem isso menor. Então essa é a maneira. A gente vai mudar isso. E eu vou falar uma coisa assim, sem papa na língua. Ah, o meu cliente não me valoriza. O seu cliente não te valoriza, a culpa é sua. Você nunca pode chegar, o meu cliente não valoriza o meu serviço, a culpa é sua que não está gerando valor para ele. Não, o problema é que a gente pensa na prestação de serviço olhando somente para o serviço em si. Ah, isso aqui é o que eu faço. Não interessa o que você faz. O que interessa é que quem está comprando ou quem está tomando aquele serviço, né, ou comprando aquele produto, enxergue valor no que você faz. Me dê valor, né? Me devolva algo que eu valorize, Exato. que eu vou devolver dinheiro para você. Porque é simples assim. Se ele entender, se o cliente, né, se o empresário entender que você só está preenchendo papel, preenchendo formulários eletrônicos, se ele entender que você está fazendo só isso, vai te valorizar. Pois é. Mas não vai te valorizar. Mas eu acho que é aí onde está o problema, sabe, Carol? Porque assim, a gente está num mercado que é altamente tecnicista, gente. Entendeu? Eu sei, eu tô no mercado de contabilidade, vai fazer 13 anos. Um software contábil, né? Então, é muito tecnicista. Então, você está pensando na lei, obviamente, que de forma bem clara, assim, vamos lá, a lei, as obrigações, tudo aquilo que é conformidade, todas as regras, elas são base para que eu preste o meu serviço. Sim. Ponto. Isso está pacificado. Mas existe todo o resto, não é? Então, eu acho que é aí onde está o pulo do gato, sabe? É eu passar a ver esse momento e todas essas coisas como profundamente estratégicas, como geradoras de valor, como geradoras de riqueza, a oportunidade que eu tenho de reposicionar, de fazer o meu cliente enxergar valor em mim. É isso. E se a gente não fizer agora, não vai fazer nunca mais. O básico, ele não tem valor. Aquilo que é tudo muito básico, que sempre a gente enxerga assim como algo muito elementar, é o famoso eu faria. Se eu tivesse tempo, eu faria, então eu vou pagar pouco. Tudo aquilo que a pessoa tem a percepção de que ela faria, se eu pegar esse papel aqui, eu preencho. Eu vou pagar pouco. Então, porque eu tenho a impressão que eu só estou pagando ali um tempo da pessoa. Você tem que entregar valor agregado, você tem que entregar diferencial. É isso. Aí você entrega algo que mais ninguém vai entregar. Então eu sempre, às vezes eu costumo comparar, fazendo analogia, eu fico brincando com, por exemplo, um arquiteto. Se a gente quiser, a gente decora, não decora a casa? Você pega, vai lá, compra as coisas, tá na loja. Você vai ali compondo, vai arrumando um negócio, começa a dar problema. Porque aí esse sofá não fica tão bom, esse material não é tão bom, aquele fundo, essa iluminação ficou péssima e tal. Essa é a diferença, aí você percebe o valor do trabalho de um arquiteto que vai lá, escolhe as texturas, escolhe a iluminação, escolhe a área de circulação. Isso o contador precisa entregar. Precisa. Então ele precisa entregar essa questão do, nossa, minha vida está muito melhor com ele. A sensação. Eu falo isso como empresária. Então a sensação que eu tenho, nossa, minha vida está muito melhor. Com certeza. Então isso, aí você gera valor. E aí você consegue
ter essa percepção de valorizar mais o trabalho. Então, eu acho que é bem por aí. E outra coisa, gente, veja só, não tem muito mistério, tá? Porque é o seguinte, contabilidade é a ciência da riqueza, certo? Sem dúvida. Então, assim, o drive do contador é o seguinte, como é que eu faço para colocar mais dinheiro no caixa do meu cliente? Como é que você coloca mais dinheiro no caixa do seu cliente? De forma muito prática e imediata, é fazer ele pagar o mínimo possível de imposto. Se você tem esse drive, você ajuda o teu cliente a precificar melhor, aí a gente tem outras implicações, quando você olha para a receita ou para a margem de lucro, né? Você tem outras implicações que se desdobram para toda a cadeia. Então, por exemplo, eu consigo precificar melhor o meu produto e assim eu tenho competitividade saudável sem comprometer possíveis riscos ou gerando passivos tributários. Isso é uma das coisas. Outra coisa também, eu quero, a partir de agora, ao invés de eu ficar aumentando o salário de todos os meus colaboradores, eu vou focar em remuneração variável. Eu vou medir por quê? Eu não vou pagar imposto em cima da remuneração que é variável, em cima de uma participação nos lucros ou qualquer coisa. Quando você ajuda o seu cliente a entrar nos meandros dessas coisas para que ele pague menos imposto e, consequentemente, ele incentive o funcionário dele, ele precifique melhor o serviço dele, nessas coisas que são as alavancas para geração de caixa dentro de uma empresa, é aí que está o valor. É exatamente aí. Não é? Então, é a gestão financeira estratégica. Cara, o contador, ele tem que pensar em dinheiro estrategicamente. Ele não pode ficar pensando em guia. Exatamente. Eu estou errado? Tá certíssimo, porque a gente está falando, pensando em guia, é aquela coisa do eu consigo fazer. Eu só não faço porque eu não tenho tempo, não quero mexer com isso. Mas o empresário fica com aquela sensação. Eu sei fazer isso. Então, quando ele entrega uma solução diferente, quando o contador apresenta uma solução diferente, aí sim a pessoa fala, opa, peraí, aqui eu tenho uma diferença, aqui eu consigo ter uma diferença. E é isso que a gente precisa fazer. Quando eu falo, né, eu sou consultora tributária há 18 anos, é por isso que eu lido com esse universo da contabilidade, de tudo, porque eu tô na parte da criação. Sejam criativos. Muitas vezes alunos perguntam assim para mim, o que eu preciso fazer? Sejam criativos. A consultoria, e eu acho que a contabilidade vai migrar muito para isso, para uma parte estratégica de consultoria, porque a gente está falando de o que o software consegue fazer para você, ele vai fazer. Só que a inteligência artificial não vai fazer o que está na sua cabeça. É isso. Esquece. Ele não vai te entregar. Então, assim, por mais que eu goste da inteligência artificial, uso no máximo que eu posso usar, eu uso, mas eu já saí nos quebra-pau com o chat GPT já, porque ele me dá umas ideias erradas. Todo dia. Mas deu ideia errada. Então, assim, o que está na sua cabeça ainda é extremamente valioso. E isso a gente consegue valorizar e entregar como valor agregado. Porque aí sim, ninguém tem a criatividade. E como é que vem com a criatividade? Como é que a gente chega na criatividade? No caso da reforma, estudando. Então você estuda o que tem e ali você vai ter insights. Eu já tive vários insights de problemas e de soluções. Exato. Então eu leio ali e falo, isso aqui não vai prestar. Aí eu olho, opa, aqui eu tenho uma oportunidade maravilhosa. Entendeu a beleza do Zero Game? Tá todo mundo na mesma fase de ler o livrinho, que é a lei complementar, e interpretar. E todo mundo vai criar coisa. Eu já cheguei com um monte de criação, o pessoal lá da consultoria chega com umas coisas e fala, misericórdia, vocês são bom mesmo, hein? E aí é um negócio de criatividade. Tem que ser criativo. É isso. Então, essa é a ideia. Cara, tem um professor que ele é famosíssimo no mercado contábil, eu não sei se você conhece ele, que é o Roberto Dias Duarte, já ouviu falar? Já ouvi falar. E ele tem uma frase que ele disse assim, contabilidade é um bom negócio para quem entende de negócio. E eu uso isso como um mantra, porque eu achei tão genial ele falar isso. E eu tenho uma que eu criei, essa é minha, que é assim, o CFO, ele é o contador, ele é o CFO da pequena e da média empresa. Eu tô usando essa frase sua. É? Tenho usado muito. Nas minhas palestras eu falo assim, eu ouvi o Henrique falar isso, não sou uma contábil, e para mim foi perfeito. O contador, ele é o CFO da pequena e da média empresa. Então ele tem que se comportar, de fato, como um estrategista. E criatividade é engraçado quando você fala de criatividade, mas, gente, isso é importante, a gente está falando de reforma ainda, tá? E não de contabilidade criativa, que é outra coisa. Não, por favor, não. Mas assim, o que é a criatividade? A criatividade é o seguinte, você aumenta o seu repertório para que você consiga fazer conexões e concatenações.
Então, quanto mais você conhece, mais conexões você consegue fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma base teórica forte, que, por exemplo, eu conheço o sistema tributário brasileiro, o que está em vigor e o que estará em vigor. Eu conheço ele está aqui. E eu entendi também o meu cliente. Perfeito. O que o meu cliente quer é o que todo mundo quer. Ele quer ter mais dinheiro no caixa dele, consequentemente no bolso dele. É óbvio. E ele quer ter também uma empresa que seja não somente sustentável e lucrativa, mas ele quer que as pessoas que trabalhem com ele produzam mais. E as pessoas, para produzirem mais, também querem mais dinheiro. Consequentemente, o que você vai fazer? Gente, o sistema é esse, tá? Capitalismo, é dinheiro, tá bom? É isso que conta. Uma vez que eu tenho isso, certo? E eu tenho isso pacificado, eu consigo entender quais são essas alavancas. É isso. E esse trabalho, esse esforço intelectual exige que você, de fato, tenha conhecimento e você tenha a intenção de fazer essas conexões. É isso. Quem tem capacidade de fazer essas conexões vai se destacar, vai ganhar mais dinheiro e vai ser cada vez mais relevante. Eu também não quero ser imediatista de falando assim, e a outra coisa, a gente já vive isso há algum tempo, porque esse processo de reforma tributária está só acelerando a parada. Está só acelerando, sim. Mas assim, e dizer assim, não, porque o cara que só trabalha com compliance, ele vai morrer. Lógico que não, cara. Você vai, mas aí você... É o tipo do negócio. Qual o tamanho da sua ambição, entendeu? Exato. Você quer continuar do jeito que você está, ou você não se importa de perder alguns clientes para um concorrente? Não tem problema, cara. Você continua do jeito que você está, tá tudo certo, não existe certo ou errado nesse quesito. É isso. Mas se você quer ser relevante, você quer crescer, você tem que se atualizar. Eu né? gosto de fazer uma brincadeira, sempre quando eu estou em palestras ou alguma coisa assim, especialmente público contador, eu fico brincando que o direito e a contabilidade é o sapato e a meia. É o Boa. sapato e a meia. Legal. Você não vai muito longe um sem o outro. Não vai. Você é muito longe, você pode ir, mas você não vai muito longe. Então, o direito tributário, que é o que eu falo assim, às vezes o contador tem medo da lei, né? Inclusive, adorei seu sapato. Obrigada. Tô andando de tênis agora. Quando o contador, ele tem essa ideia de ter medo da legislação, que é o que eu falo, às vezes tem medo. Não vou abrir muito grande, não quero entender. Ele tá abrindo mão da meia. Ele vai longe, vai começar a machucar o pé. Porque vai começar a faltar alguma coisa, que é onde você falou, onde eu entrego valor, onde eu entrego criatividade, onde eu sou o CFO com a visão estratégica. Agora, os meus colegas advogados, eu faço a mesma alusão quando eu estou fazendo essa palestra, por exemplo, para o público dos advogados. Eu falo, vocês estão de meia. Vocês não vão muito longe, porque vocês não conseguem pisar nas pedrinhas. Quem vai pisar na pedrinha é o contador. É ele que vai falar, isso funciona, isso não funciona. É isso. Você vai virar e falar assim, olha, eu vou fazer um planejamento tributário aqui maravilhoso, não sei o que, aí você põe ele todo ali. Você entrega pro contador, o contador, não para de pé não. Por quê? Porque tem isso, porque tem isso, porque tem aquilo. Então é o advogado de meinha. Então não vou chegar longe. Então não tenham medo. Tenham essa ambição, igual o Henrique tá falando, tem essa ambição de querer passar pro lado de lá. De querer entregar algo que tem um valor maior, né? um valor agregado maior. Mas o compliance não vai deixar de existir. Isso Jamais. vai continuar, porque a gente vai ter... Pensem há quanto tempo a gente vai ter o split payment. Às vezes eu fico pensando, a gente vai ter o splitter, será? A pessoa que vai ficar vigiando os split payments, entendeu? A pessoa que vai ficar tomando conta de split payment. Então, assim, as coisas vão mudar. Mas a gente não tem que ter medo de mudança. A gente tem que se preparar para ela. Não tem que ter medo de mudança nem se esconder. Não adianta esconder embaixo da cama. Vai vir o tsunami do mesmo jeito, vai te pegar do mesmo jeito. Você tem que decidir como é que ele vai te pegar. Então, essa que é a diferença. E tem uma coisa também, é o seguinte, sobre esse lance de adaptabilidade, sabe? Porque eu acho que a gente tem um problema sério demais. Eu acho, principalmente no Brasil, no nosso mercado em especial. A gente fala muito em adaptação. Gente, é impressionante como as pessoas se adaptam com a desgraça. Demais. Entendeu? Então, por exemplo, você... o governo criou uma nova regra, muda todo santo dia, né? Todo santo dia. Todo santo dia. Mudou a legislação, fez isso. Aí a gente se adapta. A gente entrega. Há uma nova obrigação. Porque o sistema está ruim, aí a gente se adapta. Porque o meu cliente não me valoriza, o sistema se adapta e tal. O problema é o seguinte, a gente vive se adaptando e não sai do canto. Agora, nesse cenário todo, vai ter aqueles que vão se adaptar porque serão adaptados, né? Exato. Então não tem muita escolha.
e tem a galera que vai surfar uma onda e que vai realmente para o próximo nível. Eu gosto de quando você fala que a reforma, ela nos nivela. Totalmente. Ela vai colocar todo mundo forçadamente na mesma página. Na mesma página. O que isso significa? Na mesma página, e eu gosto, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você estuda a reforma há tanto tempo. Eu estudo a reforma desde a apresentação da PEC 45 em 2019. Aí depois veio a PEC 45, depois a 110, depois juntou as duas. Então, eu já tenho um tempinho ali com a legislação, que eu já estudei e tudo mais. Diariamente chegam para mim dúvidas de coisa que eu não faço a menor ideia. A mais vaga ideia. Isso porque eu sou familiarizada com o texto, que eu tenho ideia do texto. É mesmo, Chega coisa Carol? que você não faz ideia e você tem que sentar e estudar. Então você tem que... Não, peraí, vamos pensar. Isso acontece. Porque da operação. E isso vai acontecer todo dia. Sim. Então, quando eu tô falando para vocês que zero game, ele zero game. Porque ele te dá a oportunidade de criar, por exemplo, as teses que hoje a gente já tem as teses todas criadas. Sim. E a gente só navega. Dá a oportunidade de você criar isso. Dá a oportunidade do seu escritório, da sua contabilidade, de você oferecer isso diferente. É você entender as regras do jogo. Não tem como saber tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, vai ter uma regra de alguma coisa, uma devolução de não sei o quê, de um aluguel, de papapá, como é que eu faço? Isso aconteceu comigo tem 2 semanas. Mas eu não faço a menor ideia. Aí eu tive que parar, ler, estudar. Ai, vai ficar assim? Eu acho que vai ficar assim. Esse é o zerar alguém. Então, entra no jogo agora. Então, porque o gap de conhecimento é para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo, porque são situações do dia a dia. Muitas das vezes vai acontecer do dia a dia. Então, por mais que, por exemplo, a gente, enquanto pesquisador, trabalhe na reforma, a gente trabalha nela numa ideia de geral. Então, a gente quer que ela funcione XYZ. A gente quer esse resultado. Só que, às vezes, passou uma palavrinha na lei. Passou uma vírgula, passou um pedacinho. Aquilo ali já dá uma interpretação diferente. A gente viu a revogação dos vetos de fundo de investimento que caiu. O governo quis vetar uma coisa na reforma e a gente entendeu outra. A gente falou, aí agora vamos refazer, porque o texto não estava bom. Então isso vai acontecer muito. Então é uma coisa não, que... minha gente, outra coisa. Vamos Vai lá. acontecer demais. Bora lá. Peraí. Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição e não se esqueça quem vai ser eleito no ano que vem. É deputado, é senador, é governador, Exato. É presidente da República. Exato. Então, pode ter certeza. E a gente está no Brasil, pessoal. Não vamos. Então, com certeza, a gente vai continuar tendo uma pancada de mudança. Posso falar o que eu estou fazendo enquanto empresário? E eu acho que, na minha opinião, é como a gente está se preparando para isso. É o seguinte: organize o seu negócio hoje. Você que é empresário, você está me ouvindo aqui. Organize a sua empresa. Organize os seus processos. Organize a sua tecnologia. Faça as pessoas usarem a tecnologia que está ali disponível. Hoje. Tenha as pessoas certas no lugar certo. Tenha controle dos seus números, levante seus números. Quais são os principais indicadores do meu negócio? É o GPS, né? Onde é que eu tô? É o GPS. Onde Perfeito. eu tô? Onde é que estão os meus dados? Onde é que eu tô? Exatamente. Onde é que estão os meus dados? Onde é que estão as minhas informações? Em que pé eu tô? Qual o meu lucro? Tem empresário que não sabe. Qual o meu EBITDA? Né? Qual o meu lucro por colaborador? Quanto tempo a minha equipe gasta para poder entregar isso aqui? Você tem que estar com isso na palma da mão. Se você não tem isso hoje, eu quero falar algo e eu vou ser duro. Você está brincando de empreender, você está brincando de ser gestor. Não tem como você ser gestor, você ser empresário, se você não domina os seus números, os indicadores, os seus processos, as tecnologias, ou seja, porque gestão, na verdade, é você ter a otimização de recursos que são humanos, financeiros e tecnológicos. Como é que você vai fazer? Então, se organize agora. Para quê? Para que você consiga aproveitar todas as oportunidades que vêm com essa mudança. O que você acha disso? Eu acho que é exatamente isso. Que é onde às vezes as pessoas estão esperando, e aí é o que eu fico brincando, do empresário que vai ligar dia 20 de dezembro de 2026, vai virar e falar assim, e a reforma?
Mas isso vai acontecer inúmeras vezes. Aí agora a gente tem uma leva acordando. Agora que tem mais eventos, tem mais coisas falando na internet mais vezes, tem uma galerinha acordando. Eu falo, tem uma amiga minha que tem um negócio, que não é um negócio pequeno, ela, Carol, eu preciso me preocupar com a reforma? Eu falei, mas agora? Você tinha que estar preocupada com ela desde 2023. Você tem que estar preocupada com ela agora, você tem que estar se preparando para ela. Preocupada e se preparando. Porque senão vai bater em você e você não vai conseguir saber. Por quê? Igual Qual o você ramo colocou, dela, só para saber? É publicidade. Publicidade. Porque o que eu tava pensando, quando a gente pensa, né, de ter noção do todo, do seu negócio e tal. Quando você não tem, e hoje o seu negócio, falando isso para todos os empresários todos, o seu negócio hoje está estruturado e ancorado numa forma de tributação X. Essa forma vai virar. Então essa forma vai virar Y, porque hoje a gente tem cálculo por dentro, a gente tem isso, a gente tem um monte de coisas diferentes. Vai mudar o preço. Mais. Vai. Eu falo o preço, eu falo assim, gente, o pessoal de pricing devia estar o pessoal mais maluco, assim. Exatamente. Porque devia estar o mais doido de tudo, porque além de tudo ainda vai conviver durante 4 anos com 2 tributações diferentes. Sabe uma coisa que me alertou agora, que eu acho que vai mudar muito? A qualidade também dos produtos e dos serviços, viu? Demais. Porque a qualidade vai direto no custo, né? Qualidade e custo é a mesma coisa, viu? Exatamente. Mais qualidade, mais custo, é óbvio isso aí, né? Porque eu preciso de mais recursos para entregar algo com mais qualidade. Então, evidentemente, rapaz, a mudança realmente é uma mudança gigante de tudo. É uma mudança da maneira como apura, é uma mudança da maneira como calcula, é uma mudança de uma maneira como, por exemplo, eu sou cobrada, aí vem o Simples Nacional, que eu fico falando do Simples Nacional, que acha que não vai mudar nada para ele. E eu tô falando de quantas empresas? 20 milhões de empresas? É, mais ou menos, né? 20 milhões de empresas que vão ser impactadas. É muita coisa. É muita coisa e é muito impacto. E assim, não dá para eu falar, por exemplo, às vezes eu até faço alguns trabalhos específicos de setor, mas eu não consigo, por exemplo, falar para o setor de saúde. Eu não consigo falar, para vocês terem uma ideia, não consigo falar sobre o setor de saúde, porque o setor de saúde ele é gigante e dentro da reforma ele tem várias maneiras como ele é impactado. Então eu posso falar para o setor de saúde clínico, laboratorial, eu falo, estético, não sei o que. Cada um deles vai estar Tem uma pegada diferente. Cada um deles vai estar numa caixinha. E isso vai acontecer com todos. Educação, vai acontecer com educação. Tem muita gente tranquilo na educação, achando que está sobre... Vai ter a redução. Tá tudo lindo. Não vai. Vai ser só para determinados serviços de educação. Então, muita gente às vezes está ali achando que está tranquilo no tsunami, e o tsunami vai vir e vai levar embora. Porque, mas o meu negócio não vai sobreviver à reforma. A primeira coisa, se você não se preparar, não vai mesmo. Esquece, você dura agora. Se você não se preparar para a reforma, ele não vai mesmo. Esquece. E se você se preparar o suficiente, aí você sai na frente, porque muita gente vai ficar para trás. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Manda. Porque você é empresária, tem um repertório incrível. E eu quero saber o seguinte, vamos lá. Vista esse chapéu aqui agora, tá? Vamos lá. Você é contadora. Sim. Uma contadora média do Brasil. Você é uma contadora, fatura em média a 80 mil por mês, 60 a 80 mil por mês. Você tem 120 a 130 clientes. Você tem, sei lá, 12 funcionários, tá certo? Ou 10 funcionários, que seja. E você tem um parque tecnológico até interessante, né? Você tem as tecnologias, na verdade, né? Ativos de tecnologia lá, funcionando e tal. O que você faria no cenário hoje? Eu me prepararia muito em termos de tecnologia, para a tecnologia não levar, para a tecnologia fazer o trabalho que os meus colaboradores hoje fazem de maneira, às vezes, braçal alguma coisa, eu tentaria jogar o máximo que eu puder ali. Eu trabalharia minha base de clientes, dividindo a minha base de clientes, eu teria... Você segmentaria a base? Segmentaria a base de clientes para que eu pudesse oferecer para eles algo, ou então, pelo menos eles entendessem o tamanho do que é a reforma tributária. Então você não precisa entregar para o cliente um diagnóstico gratuito, não é isso que eu estou falando para fazer. Eu estou falando para você ter um repertório ali para você abordar o cliente e falar, olha, você viu que isso aqui, você tem um cliente do ramo de educação, por exemplo, você viu que isso daqui não vai pegar uma escola de idioma? A escola de idioma vai ficar de fora. Como é que a gente vai planejar isso? A gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa entender para você não chegar com essa escola pequenininha de idioma que é a minha cliente, que é uma escola ali bem pequenininha,
para ela não tomar o impacto todo e ali ser tributada ali em 27, 26,5%. Então você precisa adiantar isso para o cliente. Eu adiantaria isso para o cliente. Mas olha, presta atenção, vai acontecer isso, não precisa entregar tudo na hora, apenas plante ali a sementinha, segmente os clientes, plante a sementinha, entenda qual que é o geral, o que vai mudar para ele e apresente isso para o cliente. Leva para um café, leva para um almoço e fala, olha, é isso aqui que eu estou querendo. Ou organiza um evento lá ali na contabilidade, ou faz ali por setores, porque eu acho que funciona. E focar naqueles clientes que de repente você vê também que tem um potencial de enxergar o valor imediato, né? Não fica muito naqueles que não vai mudar nada para mim, não fica muito nisso, não. E eu vou falar uma coisa, sabe uma coisa que eu acho que também no mercado, eu concordo em número, gênero, número e grau com você, achei ótimas as suas decisões como empresária de contabilidade. Mas sabe uma coisa que acontece muito? É que você, enquanto empresário de contabilidade, você está focando em todos os seus clientes. Então você está vendo o pequenininho, você está vendo o médio, você está vendo o grande, você está vendo todos os segmentos da mesma forma. Você, por mais que o teu negócio ele não seja nichado, você tem que focar naquele cliente que você vai ver que você vai conseguir gerar mais valor para ele. Logo agora, de imediato, sabe? Para você ir testando os seus repertórios, seu conhecimento, suas consultorias e tal. E também para parar com aquela falácia. Nem todo mundo... os meus clientes não me valorizam. Cara, eu garanto a você que você tem cliente que te valoriza. Você sabe disso, que tem cliente que te valoriza. O problema é que você está escutando o cara que está reclamando de preço, de honorário, o cara que atrasa honorário, porque você tem problema de inadimplência. Você tá... Essa é a maldição do empresário, a gente só foca no problema, né? Exatamente. Mas a gente só foca... Lógico, tem gente que não vai valorizar, tem gente que não vai pagar em dia, tem gente que vai chorar para baixar um honorário de R$500 para R$300. Eu sei como é que é a vida. Mas você tem que focar aonde você pode brilhar mais. Exato. E eu acho, e isso é um lance que eu percebo também, sabe, Carol? Que eu acho que no Brasil a gente tem também essa cultura, sabe, de querer se desenvolver naquilo que a gente é ruim. Tem bastante disso. Tem bastante disso. E eu acho que a gente tem que encara como um desafio, né? Aquilo ali, eu vou bater ali, malhar em ferro frio. E eu acho que o bom mesmo, sabe o que é? Enquanto empresário e tudo isso aí, e dentro desse cenário todo, cara, invista no que você é bom. Exato. E se aperfeiçoe no que você é bom. Isso é uma das coisas que eu mais tenho em mente, porque quando eu trabalhava, quando eu trabalhava em empresa, né, eu tinha um gerente que ele falou isso pra mim. A gente tem que fazer aquilo que a gente é bom, porque o resto a gente contrata quem é bom. Então você contrata os melhores em cada ponto e aí você faz que você canaliza a sua energia para o que você é bom. Então, nessa ideia, entregar. Eu acho, pensar assim, olha, o ramo, as oportunidades, dá uma olhada, dá uma estudada, ver assim, olha, segmenta seus clientes. Onde é que estão os meus clientes? Eu preciso saber onde é que eles estão. Está em qual setor mais? Ou está pulverizado? Está em varejo? Está no Simples Nacional? Se tiver no Simples Nacional, a gente já sabe. Porque aí o pessoal fala, o Simples Nacional é o que paga pouco? É o que não quer trocar porque tem muita obrigação acessória, não quero sair do Simples, não quero fazer nada. Esse cara do Simples é um cara que é bom você ir lá falar, vai mudar ali, hein? Porque senão, mal, ele vai ficar, depois ele some. É isso. Ele vai sumir. E dentro das empresas simples que você tem, eu tenho 120 clientes, 80 são do Simples Nacional. Tá, nem todo mundo te paga bem, nem todo mundo te valoriza. Vai nos 10. Exato. E valida com os 10, cara. Exato. Valida o modelo, estuda aquele negócio. E depois que você encontrar alguma coisa que seja minimamente replicável, você vai para os outros, cara. Exatamente isso. Entendeu, bicho? Galera, falar uma coisa, assim, a reforma é algo muito abrangente, é algo complexo, é o que está acontecendo. Eu concordo que vai vir como um tsunami. Eu acho que a gente tem que se desesperar, mas a gente tem que se desesperar hoje de sair do 0 para o 1. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, sai do 0 para o 1, cara. É se mover, mexer. Vai do 1 para o 2. Evolui um pouquinho a cada dia. Se você começar hoje, que está em tempo ainda, de você olhar para a sua carteira, olhar para os seus clientes, olhar para as oportunidades, organizar a casa, quando chegar na ocasião de você realmente estar posicionado como alguém relevante para um momento dramático da nossa história, depois do Plano Real, né? Você já vai estar bem posicionado, porque você traçou um plano e uma sequência de desenvolvimento. Eu gosto de dar o meu próprio exemplo, porque eu comecei a estudar reforma em 2019. Quando que falaram que ia aprovar uma reforma em 2019?
Não Eu ficava tinha nem estudando, discussão, né? Eu ficava estudando e os meus colegas advogados falavam assim, você está perdendo seu tempo, você não vai aprovar nunca. E ali eu ficava, primeiro porque eu gosto do assunto, eu gosto de pesquisa, eu ficava estudando aquilo ali, e não, aí eu tive colegas que optaram por não fazer. O tsunami está passando para eles. Teve muito colega meu que o tsunami já passou por cima porque não quis fazer, não quis participar disso. Então eu apostei, e eu acho que o meu caso ainda foi mais arriscado do que agora, né? Os contadores, porque agora a gente já tem a lei aprovada. Sim. Eu apostei em algo que estava somente numa ideia, porque eu vi que o nosso sistema não tinha mais para onde ir. O nosso sistema estava desgastado e eventualmente o nosso sistema iria se romper e a gente ia precisar de uma reforma tributária. Então, nisso, 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar. E eu hoje tenho, é lógico, as vantagens de ter corrido antes e ter chegado com a água limpa. Sim. Então, é a mesma coisa hoje. Saia do zero, vá para um e faz um de cada vez e tente chegar à frente, porque quem chega à frente é uma diferença gigantesca. É isso. Galera, eu já estou no final desse papo aqui. Por mim, eu passaria o dia todo, mas já tem evento, né? Já a gente tem evento. precisa ir. Carol, passa uma mensagem final aí para a galera, para quem quer te seguir, quem quer entrar em contato com você, quem quer contratar um treinamento, uma palestra sua, como é que faz? Então vamos lá. Duquesa de Tax, né? Duquesa de Tax é as redes sociais, mas as redes sociais podem mandar lá, o pessoal sempre está respondendo. Se você quiser conteúdos, né, gratuitos sobre a reforma tributária, a gente tem na Escola de Tax, tem muito conteúdo gratuito na Escola de Tax, que é bem legal sobre a reforma. Então sigam o Escola de Tax ou Duquesa de Tax, que vocês conseguem me encontrar. E a gente está sempre produzindo conteúdo, porque a ideia é falar simples. A ideia não é, a Escola de Tax não é algo jurídico, a Escola de Tax é algo para quem quiser entender e trabalhar com consultoria. Perfeito. Quer trabalhar com consultoria, a gente está dando todas as... municiando ali, explicando uma linguagem fácil, rápida, sem juridiquês, sem dificuldade, para você conseguir navegar aí nesse mar. Você entra também no mapeamento de oportunidades? Mapeamento de oportunidades, diagnóstico, tudo isso a gente entra. Então pode entrar em contato comigo pelo meu perfil mesmo, se quiser alguma consultoria específica ou se quiser algo na área de educação, siga a Escola de Tax. Legal demais. Gente, um prazer enorme conversar com a Carol. Obrigado, viu, por ter topado esse papo. A gente está muito feliz também, rodando o Brasil inteiro com o evento Soma Contábil. São 13 cidades, todas as edições foram um sucesso. A gente teve uma edição específica que foi um pouquinho caótica, porque chegou muito mais gente do que a gente estava planejando, projetando, mas a gente corrigiu a rota. E nas outras edições estão, apesar dos eventos estarem bem lotados, mas agora muito mais confortável, a gente conseguiu planejar melhor e está tudo lindo, um sucesso de audiência, sucesso de conteúdo e feliz inclusive de você estar dentro do mercado contábil, que era um mercado que até então não conhecia tanto, né? Exato. Você trazendo tanto conteúdo, tanta coisa boa, e é importante para esse momento que a gente está vivendo também, ter outros repertórios e ter outras vozes para que os contadores desse país possam florescer ainda mais e ocuparem a posição estratégica que eles têm no ecossistema de empreendedorismo brasileiro. Eu quero ser a meinha do sapato. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.